Bem, meus amados, vamos entender agora por que Jesus disse que ele é a verdade. No Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 6, Jesus diz que ele é a verdade. Naquele versículo que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que Jesus aparece em Israel perante o povo judeu, apontando para si e dizendo: eu sou a verdade? Tanto pelos filósofos quanto pelos religiosos, os judeus, eles sabiam que a verdade é algo subjetivo, que a verdade é algo interno, interior, de dentro da pessoa, da mente da pessoa. Então, de repente, eles veem agora Jesus dizendo que ele é a verdade. Como pode então a verdade materializar-se, tornar-se uma pessoa? Isso gerou uma polêmica muito grande no pensamento intelectual da época de Cristo. O Senhor Jesus foi direto de encontro aos intelectuais, foi de encontro aos sábios, aos pensadores, às pessoas que debatiam acerca da verdade. Porque a verdade, ela esclarece. A verdade, ela tem a função de iluminar, tirar dúvidas. Não existe sombras de dúvidas na verdade. A verdade, depois que ela surge, não traz consigo interrogações. A verdade não traz perguntas. A verdade não gera dúvidas, logicamente. A verdade, ela ilumina, ela traz alívio. A verdade tem essa função. Às vezes nós vemos as pessoas dizerem que a verdade tem que ser dita nua e crua. Mas a sabedoria de todos os tempos não combina, não concorda que a verdade deva ser dita nua e crua. Então, irmão Aloísio, por que a verdade não deve ser dita nua e crua? Eu também acredito assim. Porque a função da verdade não é escandalizar. A função da verdade é esclarecer, é iluminar. Como disse Jesus, é libertar. Pois Jesus mesmo havia dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem uma função pura, única, singular, de esclarecer, de revelar mesmo o que está oculto, escondido. O Evangelho de Cristo é então essa verdade. E por que as pessoas não devem dizer a verdade doa em quem doer, nua e crua? Porque a verdade, ela não é para ofender. A função da verdade não é magoar. A função da verdade não é criar litígio. Quando nós vemos alguém dizendo: eu vou dizer umas verdades para aquela pessoa, doa em quem doer. Você tem que dizer a verdade, doa em quem doer. Geralmente, as pessoas que afirmam assim estão falando de forma grosseira, estão falando de forma desaforada, estão pretendendo fazer vergonha a alguém, magoar, estão pretendendo realmente demonstrar uma superioridade que não tem nada a ver profundamente com a verdade, pois a função exclusiva da verdade é esclarecer, é libertar. Então, a verdade, ela não tem que ser dita doa em quem doer. A verdade tem que ser acreditada, tem que ser crida. Se a verdade for acreditada, se a sua verdade, amigo, ela é acreditada, então cumpriu-se o papel, a função da verdade. O papel da verdade não é ofender, não é magoar, não é causar transtorno, não é fazer vergonha a ninguém. Quando alguém usa a verdade para magoar, está apropriando-se de um conhecimento que sabe de alguém, uma revelação, uma denúncia, e acha que aquilo é o papel da verdade. Mas a verdade tem um papel poderoso, muito mais do que mostrar as coisas que estão ocultas às pessoas que não sabem.
A verdade tem um papel muito mais profundo no ser humano. Ela tem um papel de libertar. Toda a revelação de Deus que nós conhecemos, que está escrito na Bíblia, ela foi recebida pelos homens de Deus no passado, na antiguidade, em forma de comunicação oral. Depois, com o passar dos anos, é que foi escrita no livro hoje que conhecemos como Bíblia. Houve muita resistência para que essa comunicação oral não fosse escrita durante muitos séculos, muitos milênios, mas os reis que foram os financiadores da escrita da Bíblia, a Bíblia não foi escrita pelos profetas e publicadas e editadas pelos profetas. A Bíblia, ela foi publicada, editada por algum rei no passado, especialmente o Antigo Testamento. O Novo Testamento também não foi escrito, publicado, editado e publicado pelos apóstolos. A Bíblia ela foi publicada por pessoas, homens de Deus, cristãos da época apostólica ou pós-apostólica, especialmente na época pós-apostólica, que tinham uma condição financeira favorável, então financiavam a escrita, que não era nada fácil, não era barato, não era comum como hoje a escrita. Então as pessoas que tinham essa condição financeira razoável, favorável, eles financiavam a escrita, a edição e a publicação da Bíblia, que era primeiramente recebida de forma oral e agora vemos em livro. O que citamos no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, é uma evidência da revelação oral, agora transmitida de forma escrita. Assim, amados, sabendo que a verdade esclarece, ela tem uma função de iluminar, de transmitir libertação de mente, de coração, em todos os sentidos. A verdade ela não está restrita a alguma coisa isolada, fechada. A verdade em todos os sentidos. De repente aparece Jesus, uma pessoa conhecida na cidade, dizendo: eu sou a verdade. Porque Jesus Cristo, ele é a própria revelação de Deus em pessoa. Enquanto a revelação de Deus no passado, transmitida de forma oral e posteriormente de forma escrita, dependia de homens que a entendessem, que a guardassem em sua memória, que falassem com aquela linguagem própria da época, com o vocabulário que lhe fosse possível. A revelação de Deus, ela está muito mais ampla do que o que está limitado entre duas páginas em um livro. A revelação de Deus ela é muito mais, pasmem, do que o que está escrito na Bíblia. Porque a revelação de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. Senão ele não teria dito: eu sou a verdade. Jesus, sim, ele é a verdade. E assim, sendo Jesus Cristo a verdade, nós entendemos que todo aquele que crê em Cristo está crendo na verdade. E disse Jesus: quem crê em mim não morrerá jamais. Crê tu nisto? Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa rica e abundante graça.